Gravar no Cloud Server. Vamos ver. Bom, já estamos gravando aqui. Bom, então, oficialmente, boa noite. Estamos começando mais um treinamento de produtos. A ideia é a gente fazer uma introdução aos óleos essenciais e depois falar dos 12 óleos que compõem o nosso kit Brasil e o nosso kit família. Um pouco sobre cada óleo. Então, a gente começa hoje com aquela pergunta de sempre, né? Afinal, o que são óleos essenciais? Então, ao contrário do que a palavra óleo sugere para as referências que a gente tem, óleos essenciais não são substâncias graxas ou gordurosas como é o óleo de soja ou como é o azeite. Em comum com o comportamento dos óleos que a gente conhece, os óleos essenciais só têm uma característica, que é não ser solúvel em água. Se a gente colocar uma gotinha na água e agitar, por um processo de dispersão física, o óleo vai ficar pequeninas partículas espalhadas pela água, mas isso não é uma dissolução. Os óleos se dissolvem muito bem em óleos gordurosos, mas não em água. O termo óleo essencial, então, é bom que a gente não fique aí com uma impressão já de cara. É importante ter essa clareza, né? Deixa eu só fechar algumas pessoas que estão com o microfone aqui ligado. Pronto. Para a gente não ter ruído na nossa gravação. Continuando. Então, afinal, comecei dizendo que o óleo não é o óleo essencial. E o que ele é? O óleo essencial, na verdade, é o contrário do óleo graxo, né? O óleo graxo ele tem até aquele comportamento assim lento muitas vezes para escorrer, porque ele é composto por moléculas muito grandes, muito longas. Os óleos essenciais, na sua maioria, é o contrário. Ele é composto por moléculas pequeninas. Então, faz com que esse comportamento do óleo seja bem volátil, né? Essas moléculazinhas pequenininhas. Então, ele tem um comportamento até oposto ao do óleo graxo. Então, elas são líquidas, são voláteis, porque são feitos por moléculazinhas bem pequenininhas. E esses óleos essenciais, eles são produzidos pelo que a gente chama de metabolismo secundário das plantas aromáticas. Por que é importante frisar isso? Porque nem todas as plantas são aromáticas. E por plantas aromáticas, a gente pode entender plantas que têm alguma parte, em alguma parte de si mesmas, algum aroma, né? Algo que você pode tocar e sentir já na planta, né? Um minuto, pessoal. Não. Pronto. Então, pessoal, continuando, e o que a gente entende por metabolismo secundário? Metabolismo secundário é tudo que envolve a sobrevivência de uma planta. Pode estar relacionada a mecanismos de defesa. Por exemplo, a planta tem que se proteger de um inverno muito rigoroso. Então, a gente está falando aí de agentes naturais. Calor muito intenso, raio do sol muito intenso, neve e inverno muito rigoroso. Isso é um aspecto. O outro aspecto são agentes vivos, né? Então, eu posso estar falando de pragas, parasitas, insetos, animais. E também não é só a questão da defesa. O que envolve a sobrevivência também pode ser algo relacionado à capacidade dela de se perpetuar. Eu gosto muito de dar o exemplo da lavanda. A lavanda, o óleo essencial, a função do óleo essencial na lavanda é atrair insetos que vão promover a sua polinização. Então vejam que é sobrevivência, mas é sobrevivência no sentido da perpetuação, no sentido da polinização, né? Então, pessoal, para a gente colocar aqui uma outra ideia ainda importante,
Se você for procurar ali no Google, vai aparecer assim, né? São chamados de princípios ativos ou bioativos e ajudam a planta a melhor se relacionar com seu ambiente. Por que isso é importante, né? Em primeiro lugar, é interessante a gente fazer uma reflexão aí quando a gente pensa na evolução do planeta e das espécies, que muito antes dos seres humanos ou de animais, né, do primata que deu origem ao homem existir sobre a Terra, as plantas já existiam, né? Essa vida que começou na água foi da água para a terra e da terra deu origem às plantas. Então as plantas são seres vivos há muito mais tempo que nós e que outros animais presentes sobre a face da terra e que vieram desenvolvendo ao longo de milênios formas de sobreviver relacionadas à metabolização desses bioativos. Por que é importante essa ideia? Porque não é dizer que uma planta tem lá um óleo essencial, ela nasceu daquela forma e está sempre daquela forma, não. A planta é tão inteligente e ela é tão rica, né, tão potente na sua capacidade de adaptação, que conforme uma praga nova que surge, uma mudança de estação, uma mudança no ambiente em que ela se encontra, ela é capaz de fazer uma leitura do que está se passando ao redor dela e de fazer ajustes nessa capacidade metabólica de forma que esse óleo essencial a ajude a sobreviver diante de algo que a desafia. Além disso, ela tem uma capacidade também de se comunicar, uma planta com a outra. Então, numa floresta, quando uma ameaça começa a acontecer, a planta consegue rapidamente, por baixo do solo e até por via aérea, avisar as demais plantas da sua espécie que ela precisa reagir, fazer algo para se defender de um ataque que está surgindo. Então, realmente, a planta, ela não tem como fugir, se defender, construir um objeto, ou usar os seus braços ou a voz para gritar, pedir ajuda, ou para bater, ou para sair correndo, mas a forma como ela usa a sua capacidade de proteção é essa, metabolizando esses bioativos. E aí, para a gente prosseguir, é importante dizer que cada planta aromática que produz o seu óleo essencial faz isso em alguma parte sua. Tem planta que produz o seu óleo essencial na raiz, tem planta que tem o seu óleo essencial nas folhas, como é o caso do gerânio, curiosamente. O óleo essencial de gerânio não está nas pétalas da flor, mas nas folhas da planta. Ele pode estar também na flor, como a rosa, pode estar no fruto, como cítricos, pode estar no caule. Então, cada planta, conforme a sua necessidade, desenvolve óleos essenciais numa parte sua. E como é que esses óleos são extraídos, pessoal? Isso aqui é muito interessante e muito importante da gente saber. Essa imagem, ela traz para a gente... É engraçado, a gente está falando aqui de substâncias naturais, da evolução de seres tão inteligentes e tão potentes como as plantas, e de repente a gente entra com uma imagem aqui que é uma imagem que lembra algo como uma fábrica, né? Sim, é verdade, a gente tem aqui todo um equipamento que faz a destilação a vapor com a qual a gente extrai os óleos essenciais, né? Sim, é uma representação de um equipamento que pode ser de um laboratório ou de uma fábrica, não importa que porte ela tenha. Mas o mais importante de mostrar para vocês aqui é que esse equipamento, ele só usa duas coisas. Ele usa calor, que está aqui representado nessa imagem meio avermelhada, e água. O calor esquenta a água, que vira vapor. Esse vapor passa por essa tubulação e é injetado aqui embaixo.
Aí, por uma questão física, esse vapor, como o ambiente é fechado, ele vai querer passar por toda essa planta que está aqui, e ao passar por aqui, porque o vapor é muito leve e ele quer subir, ele passa muito quente, né? Cerca de 100 graus centígrados aí, ele passa arrastando, vamos supor, se a gente tiver aí hortelã-pimenta, folhas de hortelã-pimenta. Esse vapor passa por essas folhas e vai arrancando, vai levando com ele aquelas bolsinhas de óleo essencial que estão ali espalhadas pela folha. Então, esse vapor, quando sai aqui, ele sai carregando essas bolsinhas de óleo essencial, pela tubulação é direcionado para esse condensador, e aqui o azul escuro é por onde está passando o vapor com os óleos essenciais, e o azul claro é nada mais, nada menos que água gelada. A água gelada faz com que o vapor condense, e como a água tem uma diferença de peso em relação ao óleo essencial, eles automaticamente se separam. A água vem aqui para o fundo, mas só que ela vem carregada com partes desses óleos essenciais e vem com o aroma parcialmente desses óleos essenciais e forma o hidrolato, né? A palavra hidro vem de água. E o hidrolato pode ser utilizado para nós com diversas finalidades. E aqui, essa parte amarelinha, é o óleo essencial na sua forma pura. Então, importante fixar daqui, ainda que seja um processo industrial, ele é totalmente puro no sentido de só usar calor e água. Quando a gente fala das matérias-primas, uma outra ideia que eu quero deixar para vocês aqui hoje, muito importante, é que diferentes plantas necessitam de diferentes quantidades de si para produzir uma determinada quantidade de óleo. Ou, em outras palavras, se eu quero produzir 15 ml de um determinado óleo essencial, eu vou precisar de uma determinada quantidade. Por exemplo, de limão siciliano, eu preciso de 75 limões sicilianos para produzir 15 ml de óleos essenciais. Ótimo. Porém, se eu for pensar numa outra planta, como por exemplo a hortelã-pimenta, eu vou precisar de 400 pés de hortelã-pimenta para produzir 400 pés para produzir 15 ml ou mililitros, né, de óleo essencial de hortelã-pimenta. Se for pétala de rosa, aí eu preciso de 580 mil pétalas. Eu preciso de muito mais óleo, é por isso, pétalas. É por isso que o óleo de rosa é o óleo mais raro e mais caro. Porque na pétala da rosa existe uma quantidade menor de óleo essencial, o que faz com que eu precise de mais pétalas para produzir, por exemplo, esses 15 ml. Isso é uma outra ideia importante para a gente ter, porque quando a gente fala de elementos da natureza, a gente não tem uma precisão ali milimétrica. Cada planta é uma planta, a mesma planta de diferentes regiões pode ter variações. Então, esses são conceitos que a gente precisa começar a ter para preparar a nossa cabeça, porque a gente está lidando neste campo da aromaterapia e dos óleos essenciais com dois elementos importantíssimos da natureza. Numa ponta, as matérias-primas, os óleos e essa fonte que é totalmente natural, que é o reino vegetal. Vai tomar sopa, pai? Só um minutinho, pessoal. E na outra ponta, esse outro elemento totalmente natural e absolutamente único, que é o ser humano. Então, a gente está falando de óleos essenciais que são extraídos da natureza para o bem-estar de seres humanos, que também são
elementos da natureza e, portanto, são únicos. Então, pessoas diferentes vão ter respostas diferentes a óleos essenciais diferentes, e mesmo que seja de uma mesma planta, pessoas podem reagir de maneira única. Então, eu friso isso para que a gente possa começar a desenvolver um pensamento mais reflexivo quando a gente fala disso. Não estar esperando sempre respostas muito prontas, mas desenvolver mais do que saber buscar respostas prontas, começar a desenvolver uma sensibilidade, um raciocínio sobre os óleos essenciais e o seu uso. Bom, a gente já falou da onde eles vêm, como são extraídos, que diferentes plantas produzem quantidades diferentes. Agora, tem um outro aspecto que é muito importante a gente considerar aqui também, que é a complexidade, né, da química dos óleos essenciais. Embora a gente esteja falando de elementos naturais, ele tem sim uma química natural e complexa. Existem mais de 1.200 componentes diferentes dentro dos óleos essenciais. Um único óleo essencial pode ter mais de 100 pequenas moléculas. E cada molécula tem um comportamento. É por isso que a gente vai encontrar algo, por exemplo, se eu procuro um óleo que seja anti-inflamatório, eu vou encontrar mais de uma planta que me fornece um componente com essa característica. Eles acabam se repetindo nas plantas. Claro que conforme a quantidade, pode ser que um óleo tenha mais essa vocação, essa característica mais forte, mas não quer dizer que eles são propriedade única de um óleo ou outro. Isso também é uma coisa interessante para a gente ter em mente. O que acontece de qualquer forma é que esses mais de 100 componentes aí que existem dentro de um determinado óleo, eles existem em quantidade muito particular. Maior quantidade de um, menor de outro, e como eu disse, conforme a região, eles podem variar. Então, isso significa que um óleo essencial, ele tem a complexidade, a singularidade equivalente a uma digital. Ele realmente é singular. E singular como na natureza é o leite materno ou é a água do mar. Não é algo que a gente consiga reproduzir em laboratório, que o ser humano consiga facilmente reproduzir em laboratório. E é essa singularidade, é essa complexidade que faz dos óleos essenciais esse poder, essa riqueza que está aí ao nosso dispor, para nosso bem-estar, para nosso benefício, para ajudar o nosso corpo a reagir melhor às pressões do estresse, aos desgastes do dia a dia e a ter uma resposta mais saudável nos nossos desafios. Bom, já comecei a falar sem querer aí da função dos óleos essenciais, né? E que função é essa, afinal? Aqui também eu queria que vocês começassem a desenvolver um raciocínio sempre do paralelo. Quando eu pensar na função que o óleo essencial tem por uma determinada planta, eu posso começar a fazer um paralelo e imaginar qual é a função que ele vai ter então para nós, seres humanos. Se eu disse que o óleo ajuda a planta a melhor se adaptar ao meio ambiente, a melhor sobreviver a ele, a garantir a sua existência, a sua perenidade como espécie, ele vai fazer alguma coisa semelhante a nós, para nós. Eu citei aqui parasitas, pragas, invernos rigorosos. Então, todas essas ameaças que uma planta enfrenta no seu meio ambiente representam fatores de estresse. E a gente, como ser humano, na nossa vida moderna, também está sujeito muito ao estresse. Não que o homem da caverna também não tivesse. Ele também enfrentava o estresse da escassez de comida, da ameaça de feras, de elementos naturais que ele não conseguia entender.
Não entendia, por exemplo, por que que numa caverna escura alguém morria. Ele não sabia que existia lá uma cobra ou um escorpião. Ele simplesmente assistia tudo aquilo e temia pela vida dele. A gente hoje compreende algumas coisas, mais do que o homem da caverna, mas também está sob forte estresse o tempo inteiro. O estresse da violência, o estresse do trânsito, da sobrevivência. Então, esses óleos essenciais que ajudam as plantas a resistir ao estresse dos desafios que as plantas têm nos seus ambientes naturais, também vão nos ajudar nesse sentido. Atenuando, por exemplo, o efeito do cortisol, que o estresse faz com que a gente segregue na nossa corrente sanguínea e que é tão prejudicial para a nossa saúde. Isso que vai fazer com que a gente envelheça mais cedo, adoeça, né? Então, sim, os óleos essenciais vão nos ajudar a ter uma melhor resposta a tudo isso. E a gente poderia falar um pouquinho mais das ameaças que as plantas estão sofrendo, né? E aí eu quero até contar para vocês um caso engraçado. Num determinado curso que a gente estava fazendo outro dia, a aromaterapeuta, que é uma pessoa muito experiente, estava contando que uma determinada planta subitamente começou a sofrer um ataque muito violento de uma determinada formiga. E aí ela rapidamente começou a se adaptar. E qual foi a resposta inteligente que ela encontrou para resistir àquele ataque ou sobreviver àquele ataque? Ela transformou o óleo essencial dela e começou a segregar uma substância que era inibidora do apetite sexual da formiga. E muito engraçado, né? E aí o que aconteceu é que a formiga começou a se reproduzir menos. E aquele momentâneo desequilíbrio que houve já começou a se normalizar. E claro que não foi uma única planta, realmente essa informação começou a ser propagada ali por entre todas as plantas. Mas, de qualquer forma, não existem só as formigas, né? Existem outros animais. Macacos gostam de frutas, por exemplo, de algumas folhas. E já falamos aqui de outros insetos, como larvas. Eu gosto muito de dar o exemplo dos cítricos, né? Não somos só nós que gostamos do suco da laranja ou do suco do limão, mas acontece que além daquele sumo maravilhoso, estão ali dentro as sementes daquela planta. Então, aquele fruto cheio ali de óleos essenciais em volta, tá ali, né? Aquele óleo todo tá ali para proteger aquelas sementes, que são as futuras árvores que vão assegurar que aquele limoeiro, que aquela laranjeira continue existindo. Então, realmente a gente começa até a olhar para a natureza com outros olhos. Aqui eu já acabei antecipando um pouco, mas dos dois aspectos, né? Aqui vocês estão vendo a abelha que está fazendo aí, ajudando na polinização da lavanda, atraída pelo seu óleo essencial. E por outro lado, já comentei que a gente pode um pouco associar a função, por exemplo, vou falar aqui para sair da lavanda, eu vou citar, por exemplo, a mirra. A mirra é a planta, ela está exposta a forte, no meio do deserto, a forte carga solar, né, o tempo inteiro ali. Então, o que a planta faz? Ela segrega uma resina, e essa resina é carregada de óleo essencial, que forma em volta dela, quando aquecida ali pelo sol, como uma nuvem que a protege um pouco do efeito do sol. Então, é por isso que no Líbano acontece algo semelhante. Então, é por isso que lá, 3.500 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, Cleópatra já usava óleos essenciais de olíbano com este efeito de protetor solar. Exatamente porque é essa função que o óleo fazia para a planta, né? Fazia não, faz ainda. Então, pessoal, isso é fantástico da gente saber que a natureza dispõe de algo tão maravilhoso para a gente.
Os óleos essenciais atuam promovendo bem-estar e mais saúde preventivamente, aí, aumentando, fortalecendo a nossa saúde, tanto no corpo físico, como na mente, como nas emoções. E como é que quais são as vias de ação? A gente poderia começar falando da ação fisiológica. Então, como a gente falou, os óleos essenciais possuem certas moléculas químicas, que são os terpenos. O nome a gente cita mais por curiosidade, né? Porque esses terpenos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, então existem lá ésteres, álcoois, que são categorias de compostos hidrocarbonetos, né, que eles chamam na química orgânica. E o fato é que essas pequenas moléculas, elas têm propriedades particulares, por isso que eu falei que uma determinada planta pode ter um determinado componente que a outra também tem. E vai atuar, por exemplo, como um antibiótico, ou vai atuar como um anti-inflamatório. Então, é realmente um comportamento químico. Aquele princípio ativo ali naquela molécula, ele tem essa ação sobre o nosso organismo. Olhando por este aspecto, a gente vai usufruir do benefício dessas moléculas através de massagens com óleos essenciais, com esses óleos essenciais, com banhos, compressas, inalação, ingestão. Mas aí eu quero sempre, toda vez que for para falar de ingestão, eu quero chamar a atenção de vocês para o cuidado que a gente sempre vai procurar ter com a questão da ingestão, muito, muito, muito mesmo. A gente sempre vai procurar informações, vai ser bem criterioso e vai usar isso como última alternativa. A gente tem vários caminhos para ir aprendendo a lidar com os olhos, entendendo as nossas respostas. Então, realmente, é um caminho de aprendizado. E, naturalmente, a gente está falando aí do uso do óleo ou do uso de algum produto que contém o óleo. Por exemplo, se eu for citar um produto do Terra, eu poderia falar aqui do Deep Blue Rub, que é um creme já preparado com o nosso blend Deep Blue, especialmente desenvolvido para que eu já tenha facilidade ali de aplicar o creme sobre uma região, com facilidade de dispersão sobre a pele e excelente absorção, fazendo com que eu tenha um ótimo aproveitamento do óleo e sobre a região, né? O aproveitamento por parte da área de exposição. A outra via de ação, pessoal, é o que a gente chama de psicológica. O que eu quero dizer? Os óleos essenciais, eles têm muita afinidade, como a gente usou a palavrinha, começou falando lá atrás de plantas aromáticas. Então, eu já começo falando de aroma já pelo nome da planta. A planta, ela tem alguma coisa de aroma. Aroma eu sinto pelo olfato. Então, isso quer dizer o seguinte, a via psicológica tem muita afinidade, ou os óleos essenciais têm muita afinidade com a via psicológica, a via das emoções e as vias respiratórias, justamente porque tem a ver com o olfato. Então, toda vez que eu estou procurando, né, a ideia aqui é que a gente promova esses encontros e que vocês todos passem a começar a ter, claro, ninguém aqui vai ser um aromaterapeuta, mas dentro daquele pensamento da doTERRA de empoderamento, de poder substituir aquela farmacinha que a gente sempre tem em casa lá com comprimido para dor de cabeça, antiácido, relaxante muscular, alguma coisa para dar uma relaxada porque eu estou muito nervoso. Dentro do que a gente faz desse uso rotineiro dentro de casa, é possibilitar que a gente possa ter
e substituindo essa alopatia e ter o recurso ali natural, que estimule o nosso corpo a se autorregular. Então, dentro dessa linha, quando a gente fala da via psicológica, a gente está falando de todas as questões que têm a ver com ansiedade, com dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, né? Todas as questões, nervosismo, alterações de humor. Então, todas essas questões que eu estou citando, elas têm a via de acesso melhor para o óleo para isso é a via olfativa. Por quê? Porque eu tenho cílios aqui no nariz, que são esses cílios nasais, são neurônios. Através dos cílios nasais, o nosso corpo capta a informação que o óleo está mandando ali pela via olfativa e manda diretamente para o nosso sistema límbico, que é uma área dentro do nosso cérebro. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Olha ela aqui. É uma área dentro do nosso cérebro que se forma muito cedo no feto, junto ao mesmo tempo que a pele. Então é por isso que a gente é tão sensível ao toque, porque a pele e o sistema límbico, que rege as nossas emoções, estão intrinsecamente ligados. E toda essa informação dos óleos essenciais vai lá para o nosso... A informação, tá? Não é o óleo. A informação vai lá para o nosso sistema límbico na forma de impulsos elétricos. E rapidamente o nosso corpo, através do olfato, recebe uma informação que pode alterar um estado emocional em que a gente se encontra, como um estímulo elétrico. Então, esse sistema límbico está regendo também a nossa memória, muitas vezes coisas que a gente nem consegue lembrar desde a mais tenra idade, como bebês, já estão lá registrados na nossa memória, no sistema límbico. E também coisas instintivas, como fome, sede, instinto de defesa, o sexo, tudo lá alojado nessa importante área do nosso cérebro. É lá também que estão os registros de traumas, de medos, todas as alterações de comportamento que estão ali até muitas vezes em nível inconsciente. Então, pessoal, existe algo que não é mágico, milagroso ou impossível de ser compreendido pela ciência, muito pelo contrário, existe algo muito concreto que está sendo estudado hoje pela neurociência, que é a capacidade que esses olhos têm de acessar camadas das nossas emoções muito profundas, para nosso benefício. A outra via de ação, além da fisiológica, da psicológica, é a energética ou vibracional. A gente não vai falar muito disso hoje, mas é fácil de vocês compreenderem o que eu vou dizer aqui. A gente já tem falado isso em alguns dos nossos encontros. Cada planta, cada óleo essencial, ele possui uma vibração, né, elétrica, uma coisa que pode ser medida realmente, assim como nós. Então, mostrando aqui para vocês, olha só, o corpo humano durante o dia vibra aí em torno de 62 a 68 megahertz de frequência. Isso é medido com o aparelho. Quando a gente adoece, por exemplo, olha só, uma gripe aqui, ó, já baixa de 62 para 57 megahertz a nossa frequência. Claro que eu vou dizer uma coisa para vocês, é difícil saber quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. É a gripe que abaixa a nossa frequência ou é a nossa frequência baixa e então eu abro espaço para uma gripe? Mesma coisa, tem outras doenças mais graves aqui, ó, até a frequência da morte. Vejam que uma carne enlatada, pessoal, ela tem frequência zero. Por isso que a doTERRA, junto com os olhos, né, de maneira intrinsecamente ligada,
ela está falando sempre de estilo de vida, porque não adianta eu descobrir esse mundo maravilhoso dos óleos essenciais e como começar a usufruir dele se a gente não repensar algumas coisas acerca do nosso estilo de vida. Eu vou lá, uso os óleos essenciais, depois pego o meu prato de batata frita e como um monte de frituras, ou batata chips, que é pior ainda, porque ainda por cima é industrializada, não faço uma caminhada, né? Então as coisas andam juntas. Eu acho que posso até dizer que o uso dos óleos essenciais vai nos despertar para isso, vai ajudar. Mas se a gente conscientemente estiver predisposto a isso, vai ser ainda melhor. Bom, mas o fato é que, vindo aqui para o lado esquerdo, a gente tem uma série de óleos essenciais e vocês podem ver aqui numa comparação como a frequência de um óleo é muito superior à de um corpo saudável, um corpo humano saudável. Então, se eu pegar, por exemplo, a lavanda tem 118 MHz de frequência. Então, eu estou aqui saudável, mas fiquei um pouco nervosa, por exemplo, e esse nervosismo, essa ansiedade pode jogar minha frequência para baixo. Eu vou lá e na hora que eu uso a lavanda nas minhas têmporas, ou uso nos pulsos e faço a inalação dela, eu recebo um impulso elétrico que vai puxar, vai fazer uma quebra naquela tendência que eu estou de baixar a minha frequência energética. Ela faz uma quebra e puxa a minha frequência energética para cima. Então, o que a gente está fazendo com isso, pessoal? A gente está entrando com uma importante ferramenta que impede a gente de manter a nossa frequência energética para baixo por muito tempo, abrindo a porta aí para doenças. Aí a gente já começa a entender os mecanismos, o que é para a gente assim, muito valioso, né? Já de ir compreendendo. E isso é, então, o campo da aromaterapia vibracional. E está permeando todo o nosso uso dos óleos. Bom, mas vamos em frente. Espera aí. Uma coisa bem bacana da gente entender também. Vamos separar em duas coisas completamente distintas. Vou fazer uma pausa antes de entrar nesses dois aqui e olhar para a história. A gente está olhando aqui juntos para essa coisa da aromaterapia, dos óleos, e eu sei que para muitos aqui, como foi para mim há meses atrás, e ainda é hoje, porque cada momento eu descubro uma coisa nova, os aromas, né, os óleos, são assim, um horizonte que se abriu, é tudo muito novo. Agora, o fato de ser novo para a gente não quer dizer que é novo para a humanidade, não é, pessoal. Eu estava falando aqui agora, os óleos são usados desde a antiguidade, lá desde 3.500 anos antes de Cristo, no Egito Antigo já se utilizavam os óleos para finalidade cosmética, terapêutica, religiosa. Então, óleos essenciais estiveram aí junto com a humanidade ao longo dos anos, sempre. É uma coisa agora do século XX, pós-Segunda Guerra, com a urbanização crescente, rápida, com a industrialização, a gente esqueceu momentaneamente disso, porque a indústria farmacêutica precisou, com a explosão populacional, criar remédios e colocar isso de forma fácil, em embalagens acessíveis, em grande quantidade, para milhões de pessoas que passaram a viver nos grandes centros. Mas o fato é que, quando a gente olha aqui para esse lado direito, existe uma diferença brutal na concepção desta forma de cuidar de nós, seres humanos, nesta visão mais recente aí das últimas décadas, conduzida pela indústria farmacêutica. Ela é uma visão baseada em atacar o sintoma. Eu estou com uma dor de cabeça, eu pego um remédio que me tira a dor. Mas ninguém pergunta por que essa dor. Eu estou com dor porque eu estou com fome, eu estou com dor porque eu estou tensa, porque eu passei raiva, porque eu estou com
uma postura e estou com uma coisa tensional. O que que é? E desta forma, como a gente não olha para as razões, para a causa raiz, as pessoas muitas vezes passam muito tempo, né? Ou a gente passou muito tempo sem escutar o próprio corpo. A gente abriu mão da responsabilidade para com o nosso bem-estar e nossa saúde e colocou isso em alguém externo, um médico, um remédio. Os remédios existem e são ótimos quando a doença já se instalou. Mas enquanto a gente é saudável, a gente tem que fazer de tudo para evitá-los. E os óleos essenciais estão aí para isso, para que a gente volte a se perguntar, a nos perguntar nós mesmos, eu estou com uma dor, o que será que está acontecendo comigo? Eu estou dormindo pouco, eu estou trabalhando demais, eu estou com uma vida meio desorganizada, eu estou deixando de me respeitar em algum ponto e precisava dar uma parada para conversar com alguém? O que é que está havendo? Então, pessoal, este slide está aqui para nos lembrar de uma coisa fundamental que é nós temos escolha. A gente não precisa hoje, a maioria de nós aqui são pessoas maduras, a gente não precisa hoje recorrer apenas a um sistema que é importante, está aí, atende a todo mundo, mas que não está assegurando saúde para as pessoas. Existe uma explosão de depressão, existe uma explosão de transtornos de atenção em função do uso do mundo digital excessivo, existe uma explosão de doenças crônicas, degenerativas, uma explosão de câncer. Isso deve ser um alerta para a gente repensar a vida da gente. Então, olhando para os óleos essenciais, a gente tem aqui um convite para entrarmos em maior conexão com a gente mesmo, nos tornarmos mais responsáveis pela nossa vida, pelo cuidado com a gente, com o nosso bem-estar, com a nossa capacidade de nos tornarmos até mais saudáveis e mais resistentes a uma doença que possa estar se avizinhando, quer seja emocionalmente, mentalmente ou fisicamente. Então, claro que a gente pode, como slide aqui fala de economizar dinheiro, mas eu acho que mais do que tudo, ninguém quer ter que lidar com uma doença. E para a gente evitar uma doença, a gente tem que olhar e desenvolver a nossa escuta para as nossas emoções e reações às ameaças do ambiente. Quais são as ameaças do ambiente? As ameaças são a todo instante, todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, mesmo que as pessoas não sejam uma ameaça, a forma como a gente reage a elas pode nos ameaçar. Então, a gente tem que estar olhando para isso. E fora os desafios de sobrevivência, violência e tudo mais. Bom, então, pessoal, eu gostaria de trazer essa frase maravilhosa aqui do Marcel Lavabre, que é um dos pais aí da aromaterapia, que é, sim, falar de empoderamento. É um retorno à nosso entendimento de que os olhos, eles não fazem por nós o que o nosso corpo é capaz de fazer. Os olhos querem, sim, nos ajudar, querem ajudar o nosso corpo, o nosso sistema como um todo, a nossa integração mente-corpo, porque não dá para falar só de corpo, é mente-corpo, é um sistema só. Os olhos vêm aqui para ajudar o nosso sistema mente-corpo a fazer o seu próprio trabalho, aquilo que ele naturalmente foi preparado para fazer. E que as ameaças do ambiente, as nossas reações a essas ameaças, fazem com que a gente vá perdendo, prejudicando essa capacidade natural. E falando na palavra natural tão importante, eu queria aqui falar, a gente vai usar aqui 3 slides para falar muito particularmente dos óleos do terra, mas isso serve para os óleos essenciais em geral.
né? A gente já falou aqui, eles são compostos naturais, esses óleos são pequenas bolsinhas que estão ali diluídas, vamos dizer, elas estão espalhadas pela estrutura da planta, seja na sua folha, seja na pétala da sua flor, seja na estrutura da sua raiz ou do seu caule, e algo que só pode ser possível de ser visto por um microscópio, mas que aqui eu tenho um exemplo, né, na folha de hortelã. Essa imagem da direita mostra essa bolsinha na estrutura da folha, é a bolsinha do óleo essencial. E o importante é saber que os óleos essenciais são naturais, mas são muito potentes, porque eu pego uma quantidade grande de folhas e extraio dessas folhas, o óleo essencial. Então eu estou concentrando, né? Se a gente pegar o exemplo de uma gota de óleo de hortelã, ela tem em óleo essencial a quantidade equivalente ao que 28 xícaras de chá de hortelã teriam. É bastante coisa. Então, é bom que a gente saiba isso e lembre disso, sobretudo por duas razões. Primeira e a mais importante, para fazer um uso responsável e consciente disso, sabendo que por ser concentrados, eles são muito poderosos e muito fortes. Então, eu devo fazer uso disso para meu benefício com melhor retorno, usando um óleo carreador, que eu já vou explicar o que é isso, usando um difusor, e desta forma eu vou ter inclusive um melhor aproveitamento pelo meu corpo e um melhor aproveitamento do dinheiro que eu invisto, porque eu não vou ter perda. Mas a gente já vai chegar nisso, vai ficar mais claro o que eu estou falando, tá? Eu vou voltar nisso. Mas o outro aspecto, o segundo que eu quero chamar a atenção é, quando a gente pensa no valor de um frasco de óleo essencial, eu tenho que ter em mente, para mim mesmo, e até quando eu estou comentando com alguém e sai o assunto de preço, eu tenho que ter isso bem claro para mim, esse entendimento, de que o frasco tem um valor condizente com aquele 15 ml que tem ali, mas que aquele 15 ml rende inúmeras gotas e que cada gota é muito potente. Então, quando eu penso na relação preço por gota e no que cada gota é capaz de fazer, esse preço passa a ser muito menor do que um comprimido para dor de cabeça, por exemplo. Tá? E a gente tem já essas contas aí feitas no nosso grupo, então posteriormente a gente pode passar para vocês essa comparação. Isso não é nada que a gente já não tenha feito conta, tá? Bom, pessoal, e o que mais? Então, eu quero que vocês guardem esta palavra importante. Os óleos essenciais são naturais e são agora a segunda palavra, eficazes, pelas razões que eu já comecei a apontar lá atrás. Porque eles são utilizados, gerados, né, metabolizados pelas plantas para a sua própria defesa. Então, eles têm uma eficácia na natureza, que vai ser, e como somos nós, seres humanos, também pertencentes à natureza, eles também têm eficácia sobre o nosso sistema corpo-mente, e são eficazes porque tem este foco na causa raiz. Ele não vai atacar a superfície das coisas, não, ele vai lá na profundidade das coisas. Por serem moléculazinhas muito pequenininhas, eles têm a capacidade de entrar na nossa membrana celular e se tiver lá dentro da nossa célula um vírus, um elemento estranho que está ali escondidinho, esperando a hora da nossa resistência baixar para tomar conta, esse olhinho vai lá e vai mandar esse vírus embora. Pode ser de uma forma mais suave, pode ser de uma forma mais forte contra o vírus, mas o fato é que ele vai convidar esse vírus a se mandar. E aí a gente, ainda que se a gente faz um uso regular, a gente acaba tendo um efeito preventivo,
Se a gente recorre ao óleo no momento em que a gente já começou a sentir um sintoma, por exemplo, sei lá, de uma gripe se aproximando ou coisa do gênero, a gente passa a ter, então, uma resposta mais rápida do nosso organismo. Aquele resfriado que antes demorava, sei lá, talvez 10 dias, 2 semanas para ir embora, ou uma tosse, nosso corpo vai conseguir reagir mais rapidamente e a gente vai ter uma reação, uma redução no tempo dessa gripe ou desse resfriado. O que demorava 10 vai virar 3 dias, por exemplo, né? Então, essa afinidade biológica que o óleo essencial tem com o nosso corpo faz com que a assimilação seja suave, seja muito redonda e a gente não tenha nenhum tipo de efeito colateral, como muitas vezes os remédios alopáticos provocam. A gente precisa de um remédio, toma o remédio, mas por conta do efeito colateral, a gente fica sem saber no final se valeu a pena usar o remédio. Aqui não tem efeito colateral. Claro que é importante dizer que, para isso, é importante que a gente se informe sobre o uso adequado, não exagere na quantidade, o menos é mais. Então, a gente precisa ter um uso, de novo, vou usar o mantra sempre, o uso responsável e consciente. Consciente, entenda-se bem informado. Mas, dentro deste aspecto, a gente atuando dessa forma, a gente vai ter a combinação biologicamente mais harmônica possível, tá? E a terceira palavra que eu gostaria que vocês tivessem... pessoal, antes de eu avançar... tá certo. E a terceira palavra que eu queria que vocês guardassem, eu já falei que os óleos são naturais, eu já falei que os óleos são eficazes, e agora eu vou trazer a terceira palavra tão importante dessa noite. Os óleos são seguros. E de quais óleos eu estou falando? De todos? Não, eu não estou falando de todos. Eu estou falando daqueles óleos sobre os quais a gente pode falar, que são os óleos doTERRA, que são os óleos que têm um selo de qualidade, um selo de garantia de pureza, que é o selo CPTG, que foi traduzido no Brasil por Certificado de Pureza Testada e Garantida. O que é isso, pessoal? Por falta de um selo que atenda a todos os óleos no mundo, a doTERRA foi lá e desenvolveu esse selo de qualidade. Contratou uma empresa terceirizada e criou aí um conjunto de 11 testes laboratoriais, dos mais simples aos mais avançados, usando equipamentos como espectrofotometria gasosa espectrofotômetro daqui a pouco eu localizo aqui. Bom, mas enfim, esses dois equipamentos em particular, são altamente modernos, a indústria inteira, nos mais variados setores, faz utilização disso, porque esses equipamentos eles têm a capacidade de fazer a identificação das moléculas presentes naquele óleo essencial e a identificação da quantidade de cada uma. Então, o resultado é um gráfico como esse aqui, ó. Cada linha vertical dessa aqui, ó, umas mais longas, outras mais curtas. O comprimento, a altura da linha diz respeito à quantidade de óleo presente. De óleo não, daquele determinado princípio ativo. Então, esta análise de cromatografia gasosa e de espectrofotometria de massa, essas duas análises altamente tecnológicas, elas têm a capacidade de determinar com precisão o que existe dentro daquele óleo essencial. A partir destes 11 testes laboratoriais, a doTERRA atribui a todos os óleos que ela leva
para cada frasco esse selo CPTG e um carimbo, né, uma identificação no fundo do frasco que permite que cada óleo, cada frasco seja rastreado e possa se saber que óleo é aquele, quando foi envasado e qual a sua origem na sua produção. Então, voltando para cá, esse certificado de pureza assegura a pureza desde a origem, livre de agrotóxicos, livre de resíduos químicos, até este óleo chegar nas nossas mãos. Então, isso é de fundamental importância, sobretudo por mercado brasileiro, que tem uma história de início dos óleos essenciais a partir do mercado cosmético. E existem diferentes óleos para diferentes usos. Quando a gente vai fazer uma utilização de óleo essencial por uma finalidade cosmética, a gente não precisa de um grau terapêutico. E assim foi que aconteceu no Brasil. A legislação brasileira foi criada para óleos essenciais no contexto do uso cosmético. Então, isso criou, inclusive, algumas dificuldades de entendimento que a gente ainda convive hoje. Graças à doTERRA, isso está sendo, aos poucos, transformado a partir de um trabalho. Claro, não só a doTERRA, existem outras empresas muito sérias, mas eu digo, quando a doTERRA entra com o selo CPTG e com óleos que ela pretende oferecer também para ingestão, ela começa aí a abrir de uma forma mais ampla para consumidores essa nova cultura, digamos, né? Bom, e aqui, pessoal, só para completar, então a gente estava falando agora há pouco que existem diferentes óleos para diferentes finalidades. Então, se a gente for pensar na utilização dos óleos, existe uma gama enorme de óleos sintéticos, e por óleo sintético entendam óleos produzidos a partir de derivados do petróleo. E aqui eu só quero deixar uma imagem muito forte na cabeça de vocês. Petróleo é um fóssil. É uma substância morta há milhares de anos, mas é morta. Ele não tem vibração energética nenhuma. Então, como é que a gente vai usar no nosso corpo, no contato com a nossa pele, um produto como esse? Né? E eles representam a maior parte dos óleos disponíveis no mercado, até porque eles são muito acessíveis economicamente, eles são baratos. Existem uma outra parcela de óleos destinada ao uso alimentício, como aromatizantes na culinária. E existem uma parcela de óleos com grau terapêutico, e eles tem lá toda uma identificação, existem vários no mercado, marcas sérias que têm lá uma identificação, e existem os óleos CPTG, que são os óleos oferecidos pela doTERRA. Isso é possível em grande parte porque a doTERRA tem um trabalho desde a origem lá com os produtores, um trabalho que elimina atravessadores entre a origem lá da planta e a extração e quem está invasando, que é a doTERRA. Então, a doTERRA não coloca atravessadores, ela faz um trabalho junto aos produtores que fazem o cultivo, por exemplo, de plantas como a lavanda, ou a extração de plantas nativas, como, por exemplo, a copaíba, com comunidades locais. Então, é um trabalho social, é um trabalho que remunera melhor esses produtores e nativos que fazem a extração, porque existe toda uma preocupação de ter ao longo da cadeia uma relação ética e respeitosa com quem usa, e com quem produz e com quem comercializa. Então, ressaltando aqui, as plantas são colhidas e extraídas no seu hábitat natural, então é muito mais que orgânico, né? É nativo.
Bem, vamos prosseguir aqui. Eu já mostrei para vocês a questão dos testes, que são muito precisos e garantem o selo CPTG. E aqui eu queria complementar com uma informação bastante interessante, que é essa escolha estratégica da doTERRA lá na sua origem, em 2008, quando ela iniciou as suas atividades. Ela podia ter feito uma escolha, por exemplo, de cultivar, de fazer as plantações ou comprar de produtores, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, já que a sua origem, né, a sede da empresa é lá. Mas não, pessoal. A doTERRA escolheu basear sua atuação no seguinte critério. Bom, eu quero saber aqui onde é produzido nativamente o melhor, em termos de qualidade, óleo de melaleuca, por exemplo. É ali na Austrália. Pois bem, é lá que eu vou buscar o óleo de melaleuca que eu vou levar para o mundo todo. Eu quero saber onde é que é produzida a melhor lavanda. É na Bulgária. Pois bem, é lá que eu vou buscar o óleo de lavanda. E assim por diante, como é, por exemplo, de copaíba, que sai aqui da Amazônia brasileira, né? O de tangerina também, aqui no Brasil. Então, esse é um dado importante. Bom, depois de ficar com essa ideia, então, de que os óleos são naturais, mais do que eficientes, eles são eficazes e são seguros, eu quero deixar uma outra ideia em destaque muito fortemente aqui com vocês hoje. Além disso tudo, eles são concentrados, porque a gente já falou, a gente precisa de muita planta para extrair esses óleos que estão ali pulverizados ao longo da planta, das suas folhas, raízes, ou enfim, da planta. E em função disso, por serem concentrados e poderosos, eles requerem um uso orientado, cuidadoso e responsável, como a gente já tem citado. Eu queria já chamar a atenção aqui de uma coisa bastante interessante, que para muitos pode não ser uma novidade, mas que eu preciso citar, que é, a gente pode ter nos nossos frascos aí óleos puros de uma determinada planta. Então eu tenho óleo de lavanda, no outro eu tenho o óleo de limão siciliano, tenho de hortelã-pimenta. Ok, perfeito, são. Tem tudo isso que a gente já falou, são concentrados, são poderosos, perfeito. Só que, além disso, existe uma coisa na aromaterapia que é a sinergia que a mistura de certos óleos consegue alcançar. O que isso significa? Alguns óleos, quando misturados, têm a sua ação potencializada. Então, a gente brinca que é aquela matemática da natureza, né, em que 1 mais 1 é muito mais que 2. Pois é isso que acontece na aromaterapia. A doTERRA, com o seu corpo científico, fez alguns estudos e já preparou para a gente algumas sinergias muito bacanas que a gente vai ver depois. Talvez, não sei se a gente vai ver hoje, mas vou passar por algumas. Mas que está lá no nosso site, está disponível, e elas existem para atuar em determinados aspectos bem definidos. Por exemplo, eu tenho aqui a sinergia da respiração, como tenho aqui a sinergia das dores musculares de articulações, como poderia ter a digestiva. Então, pessoal, é muito legal ter isso em mente também, esse conceito tão singular na natureza, que está nos óleos essenciais, que é essa capacidade que os óleos têm de se associarem e de potencializarem aí a sua ação no nosso sistema. Bom, vamos falar agora um pouquinho das formas de uso. Elas são 3. A forma aromática, a forma tópica e a forma aí por ingestão, que a gente já mencionou algumas coisas. Vamos ver uma por uma. A aromática, pessoal, sem dúvida nenhuma, como eu já comentei,
ela é a mais segura para quem está começando, porque existe uma quantidade menor de óleo que é absorvido na inalação. E, claro que, quando eu falo em inalação, eu posso usar aí diretamente o frasco, para sentir a partir do frasco, posso pingar uma gota na palma da mão e sentir na forma de concha, ou posso usar o difusor. O difusor, sem dúvida nenhuma, é a forma mais segura e muito democrática, né? Porque, principalmente para uma família, eu tenho lá o meu difusor num ambiente, dependendo do óleo que eu estou usando, eu estou limpando ou usufruindo dos benefícios no meu sistema corpo-mente, no meu ambiente, porque esse óleo está limpando até partículas, sei lá, alguém passou na minha casa e estava espirrando, estava resfriado. Eu coloco um óleo que vai limpar esse ambiente e outras pessoas que estão no ambiente também estão tomando aí, usufruindo do óleo. Como eu já mencionei, esse uso aromático fala muito bem com o sistema respiratório, com a mente e com as emoções. Isso é uma característica. Eu posso fazer um uso aromático de forma direta, posso usar a partir do frasco, quando tem uma aproximação aí junto às narinas, né? Posso usar um colar difusor, eventualmente posso usar aí com aquela história da toalha, né, com água fervente, quando eu tenho uma questão mais de congestão nasal, e posso usar de forma indireta, como eu já mencionei, um difusor, um vaporizador, um spray de ambiente. De qualquer forma, eu estou ou colocando mais perto da narina ou de uma forma mais indireta aí, fazendo uma dispersão pelo ambiente. Bom, outra forma de uso, a gente já citou, é o tópico. Tópico significa sobre a pele. Então, a nossa pele tem lá uma série de poros, com pelos, sem pelos, como se fossem, assim, uma série de pequenas portas por onde não só os poros, como a própria rugosidade da pele, permite que os óleos sejam absorvidos pela nossa pele. Existem áreas no nosso corpo com maior capacidade de absorção, áreas com menor capacidade de absorção, mas uma coisa é certa: sempre que eu tiver o óleo diluído num óleo carreador, que eu já vou explicar já o que é, eu terei um melhor aproveitamento do óleo, do óleo essencial, porque eu terei mais tempo. Lembra que eu falei lá na frente, lá atrás, quer dizer, no início, que o óleo essencial é muito volátil? Então, num óleo carreador, eu vou dar mais tempo para minha pele poder absorver aquela quantidade de óleo essencial que eu estou esparramando sobre a minha pele. Então, este uso tópico, ele tem algumas funções mais afinadas, né? Eu posso usar para fazer uma massagem, porque eu quero um efeito relaxante, então eu vou tratar localmente uma nuca, as costas, ou eu quero simplesmente promover um relaxamento e estimular o sistema imunológico. Essas coisas andam juntas. Relaxamento estimula o sistema imunológico. Eu quero auxiliar o sono, eu quero diminuir o estresse, baixar uma dor. Então, o uso tópico vai ajudar na penetração maior, de uma quantidade maior de óleo essencial no nosso sistema. Então, como eu já comecei a mencionar aqui, eu posso ter isso sobre uma área maior do meu corpo, sobre a pele em geral. Devo aí usar um óleo carreador, um creme, um gel. Eu sugiro usar o óleo carreador, o óleo de coco fracionado do Terra, porque ele é excelente, de uma absorção muito boa. Ele é um óleo graxo, ele é um óleo gorduroso, mas ele mal toca a pele, ele já é prontamente absorvido. Então, ele tem, assim, um benefício muito positivo, né, em termos da usabilidade.
E a vantagem do uso do óleo carreador, então, é prevenir eventuais sensibilidades e garantir melhor absorção, ou seja, um melhor aproveitamento do óleo que eu estou pagando para usar, né? A gente quer absorção, a gente quer por duas razões. A gente quer que o corpo absorva e a gente tenha o benefício que o óleo proporciona, e a gente quer usar bem o recurso que a gente pagou para ter, né? Importante mencionar a sola dos pés. A pele da sola dos pés, ela é mais resistente a eventual sensibilidade. Ela tem bastante, digamos aí, afinidade com os olhos. E, por outro lado, ela tem poros maiores, que permitem que faz com que os olhos sejam mais rapidamente absorvidos. Então, é muito positivo, principalmente com crianças, quando a gente precisa usar a sola dos pés. Eu já falei um pouco do óleo carreador. Como o termo diz, carreador, lembra um pouco a coisa do carro. É isso mesmo, pessoal. O óleo carreador é como um carro que carrega o óleo essencial para dentro do nosso sistema. Ele convida o óleo a se prender a ele ali e penetrar a nossa pele. Então, eles vão realmente ser muito positivos no nosso dia a dia, permitindo que a gente tenha um melhor aproveitamento em todos os sentidos do óleo que a gente está usando. Bom, aqui, pessoal, eu trago apenas uma noção preliminar, assim, só para a gente ter uma ideia, do que é diluição. Por quê? Bom, se eu vou usar óleo essencial em óleo carreador, a primeira pergunta é, entendi, mas a primeira pergunta vai ser, mas que quantidade? É por isso que a gente colocou isso aqui. Quantidade depende, né? A quantidade depende um pouco do tipo de utilização que eu quero ter, né? Que eu quero dar ao óleo. Então, por exemplo, se eu quero fazer um creminho para o meu rosto ali para substituir meu creme de uso diário, e eu quero, esse olhinho nosso aqui tem 115 ml, né? A conta aqui é regra de 3 simples, né? Então, se eu tenho 100 ml, eu posso querer fazer uma quantidade menor, não o frasco todo, né? Então, a gente só fez aqui em 100 para ficar fácil, mas qualquer coisa vocês fazem uma regra de 3. Então, se eu, ao invés de 100 ml, eu quero 50 ml de óleo carreador para fazer o meu creminho para o rosto, por exemplo, eu uso 12 gotas ou 13 gotas e terei aqui 1%, algo para usar na face, ou para peles sensíveis, ou para crianças até 8 anos. E se eu for usar mais de um óleo, eu coloco a soma das gotinhas de cada óleo não pode ultrapassar essa quantidade. 25 se for para 100, 12 ou 13 se for para 50, tá? Se for uma massagem corporal, eu preciso dobrar a quantidade. Massagens pedem uma concentração aí de 2%, que significa 50 gotas totais de óleo para 100 ml, ou 25 se for para 50, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho uma dor, uma questão mais específica, e eu posso aumentar um pouquinho mais, eu posso ir para 75 gotas, quando eu estou trabalhando áreas de menos permeáveis, como abdômen, costas, peito e pernas. Ou quando realmente é uma área menor, mas é uma dor mais intensa, eu posso aumentar aqui a concentração para 4%. Pessoal, esse tema por si só dá mais conversa, isso é só uma ideia. Espero que isso aqui fique só como uma semente aí para começar a despertar vocês para o raciocínio, não é para deixar preocupado, não, tá? Isso aqui tem muitas fontes aí que nos ajudam nessas orientações, tá? Bom,
Espera um pouquinho. Opa, voltando. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é, quando a gente faz a diluição de um óleo, a gente não precisa se preocupar com a eficácia. A eficácia que um óleo diluído tem é tão boa quanto se eu colocasse ele concentrado. Porque, no fundo, é a capacidade que o corpo tem de absorver. Então, eu quero chamar a atenção aqui de vocês para essa linha maravilhosa que a doTERRA já trouxe aqui para a gente no Brasil, que é a linha doTERRA Touch, que são embalagens já com o óleo, esses óleos aqui, diluídos com a tampinha roll-on, para a gente usar em idosos, em crianças, com muita segurança, e até para a gente mesmo, naturalmente, com bastante conveniência. É uma embalagem que eu posso carregar na bolsa, que eu posso levar em viagens, e que vai realmente ser uma alternativa segura e muito conveniente de uso. E quero dar destaque aqui, sobretudo, a questão dos óleos quentes, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Como é o óleo de orégano, que está aqui. O óleo de orégano é um exemplo dos óleos quentes. Óleos quentes representam um capítulo à parte que merece total atenção, porque óleos quentes são ainda mais fortes e concentrados do que os demais óleos e podem provocar, sim, sensibilidade na pele, mesmo na pele ou na mucosa, se eventualmente eu for ingerir, estou só adiantando. Mas aqui a questão não é ingestão, a questão é uso tópico, né? E eu estou destacando aqui o orégano já na forma touch, totalmente seguro para uso e total conveniência. Bom, aqui vamos falar do capítulo ingestão, com muito cuidado, com muito carinho e com muito respeito aí a essa fonte tão poderosa de recurso em favor do nosso bem-estar, da nossa saúde. Vocês vão ouvir muitas coisas a respeito da questão da ingestão. A doTERRA tem óleos para ingestão, aprovados nos Estados Unidos. Alguns já estão aprovados aqui pelos órgãos competentes no Brasil, porque tudo isso obedece sim à legislação local e tem que ser cuidado desta forma. Então, uma coisa o óleo pode ser ingerido? A maioria deles sim, alguns não. Mas a outra questão pela legislação brasileira, eu já posso usar para isso? E vocês verão que alguns já estão aprovados pela legislação brasileira para isso e estão em embalagem específica para isso, a gente já vai ver. Bom, o que é importante destacar aqui? Eu estou falando de óleos CPTG, certificado de pureza testada e garantida, por isso eu posso ingerir. Outro ponto importante, eu particularmente sou bastante conservadora na indicação disso e prefiro adotar rigorosamente a norma da escola francesa, que é dose diária máxima de ingestão de óleos, caso a pessoa esteja usando como ingestão, né? Se for usar, no máximo, use desta forma, 2 pontos. 9 gotas no total, divididas em 3 doses de 3 gotas. Então, tá aqui. No máximo, 3 gotas, 3 vezes ao dia, preferencialmente após as refeições, quando o seu estômago está devidamente forrado. Então, no máximo, assim, né? 9 gotas ao dia. Pessoal, vocês vão ouvir outras coisas. Existem pessoas que vão sugerir até uma quantidade maior. Eu, ao estudar e ouvir, fazer cursos, esta é a opção que eu estou fazendo. Pode ser que vocês encontrem até no nosso grupo líderes
que vão falar em outra coisa. Tá certo, tá errado? Não, são escolhas. A gente estuda, lê, dentro das pessoas que se dedicam a isso há anos e trabalham com isso, existem divergências e dentro disso a gente faz opções, tá? E essa é a que eu ofereço para vocês hoje. Falando em aprovação, como a gente estava mencionando agora há pouco, a questão da legislação brasileira. Já temos no Brasil 10 óleos aprovados para ingestão. Vejam que quero destacar aqui o nosso blend digestivo fantástico, está aqui em destaque, mas existem mais 9 aqui. Outro blend é o OnGuard, maravilhoso também. Então, estas embalagens, né, é uma condição da legislação brasileira que o rótulo, então, mais do que a embalagem, para eu ser mais precisa, é o rótulo específico. No rótulo consta o termo alimento e o rótulo vem aprovado como alimentos e flavorizantes. Essa é a especificação da legislação brasileira. Dentro do frasco, pessoal, dentro do vidro, o que existe é o mesmo óleo que está na embalagem de 15 ml, que não tem essa observação. Fique claro isso. É importante que vocês saibam a diferença, que é nenhuma, do que está dentro. Porém, é importante que saibam que o rótulo, por legislação, exige isso. E, na medida em que estiverem em contato com outras pessoas, saibam quando indicar apenas e rigorosamente estes, se não é uma pessoa que vocês conhecem, se é uma pessoa que convém tomar algum tipo de cuidado por não ser, né, tão próximo, e saibam quando é possível dizer para a pessoa que os demais óleos também permitem, porque se a gente não tomar cuidado, a gente está cometendo uma ilegalidade, tá bom? Só voltando, espero que tenha ficado claro que uma coisa é o que a lei pede e a outra é o que o óleo permite. Uma coisa é o que o óleo óleo do terra com o CPTG, que é... Ô, Fran, Oi, Flá. eu vou fazer um comentário. Por favor. Uma coisa que como os óleos eles são lipossolúveis, ou seja, eles são diluídos no óleo, né? No óleo, no creme, no meio oleoso. Uma coisa muito legal para fazer na ingestão é diluir o óleo no azeite extra virgem, no azeite de oliva, né? E assim, tem alguns óleos, por exemplo, o OnGuard, você falou vários, né? O orégano, o OnGuard, isso. É que não estou vendo direito, tá pequenininho. Que vale super a pena você pegar um potinho, põe um dedo, 2 dedos, 3 dedos de azeite extra virgem e coloca uma gota, e aí você pode tomar uma colherinha, principalmente quando você for dar para criança e idosos, né? E é bom sempre fazer o teste de sensibilidade também, para ver como que o seu corpo vai reagir. Porque o óleo, ele entra dentro da célula e limpa tudo que tem lá dentro. Então, se você tiver com a célula muito intoxicada, você pode ter uma reação, vomitar, fica meio zonzo, porque dá uma mega oxigenada, né, nas células, tá bom? Só essa observação. Não, bárbaro, Fly, por favor, toda vez que você tiver, entra e comenta. Tá bom. Eu pode até... pôr no pão, inclusive, né, com azeite. Pois é, né? Eu acho que fica legal saborizar o azeite que a gente usa, porque vai dar o gostinho de orégano, né? Vai ser saudável e vai estar saborizado. É bem interessante isso, né? A gente vai ter o benefício do sabor e vai estar fazendo um uso, digamos, em quantidade pequena, né? Mas um pouco preventivo aí. E às vezes tem criança, por exemplo, criança ou adultos que não gostam de tomar ou puro ou na cápsula, ou mesmo no azeite. Você pode pôr no óleo de coco, por exemplo, um OnGuard, e colocar dentro de alguma coisa, de uma bolacha, de um queijo, né, para diluir e lembrar que tem um efeito super terapêutico, né? Ele age super fortemente, tá? Beijo, tchau.
Tchau. Qualquer coisa entra aí, tranquilo. Bom, pessoal, então, neste capítulo da ingestão, então, a Flávia trouxe uma coisa, ela mencionou coisas aí super importantes que é bom frisar. A ingestão, ela pode ser feita casualmente, nessa imagem, essa menina faz o uso que eu faço, por exemplo, quando eu tô com a digestão meio lenta, comi alguma coisa mais pesada, pego meu Zengest, ponho uma gota, mexo e tomo. Ele logo, lembra, ele não é solúvel, mas ele vai se misturar ali, quebrar em micro bolinhas e eu tomo e tudo bem. Agora, se é um óleo quente, como é o orégano, como a Flávia lembrou bem aqui, né? A gente já não pode fazer isso, porque isso queimaria a mucosa, a boca e até o caminho todo até chegar no estômago. Então, uma das formas de usar um óleo quente como esse aqui, aprovado para consumo, é ou eu diluo ele numa colher de azeite, né? E posso consumir junto com algum alimento, ou eu pego uma cápsula que eu compro em farmácia de manipulação, abro a cápsula, coloco o azeite ou o óleo de coco primeiro, depois ponho uma gota do óleo de orégano e faço a ingestão como se fosse uma cápsula de algum outro, a cápsula que a gente toma com outros medicamentos. Desta forma, a cápsula vai direto para o estômago e no estômago ela não vai ter, abrindo no estômago não vai ter problema nenhum, porque o estômago tem, como ele é base ácida, né, ácido clorídrico, ele não vai ser atacado pela força do orégano, ele vai receber bem o orégano. Então, como a gente falava, é a categoria de óleo quente aí que a gente ainda vai citar daqui a pouco, tá? Bom, uma coisa interessante, que eu acho que é o que mais vale aqui nesse slide, é lembrar que um dos outros, dentre os vários aspectos, moderação, que a gente pode citar aí na questão da ingestão dos óleos, é o uso progressivo dele. Na verdade, não é só para ingestão, vale para tudo, mas para ingestão em particular. Bom, então eu vou começar a usar o blend metabólico lá, porque eu quero queimar gordura, quero inibir um pouco a minha compulsão por doce. Como é que eu vou fazer isso? Eu começo devagar, né, pessoal? Eu começo com uma gota por dia e vou sentindo como eu vou me adaptando e posso ir aumentando esta quantidade até o máximo de 9, mas é importante que eu faça aí um início de forma paulatina, assim, aos poucos, e vou fazendo isso observando o meu corpo, né? Tô bem, senti que acelerou demais meu apetite, a minha fome, como é que é, né? Vou moderando isso. Bom, aqui agora eu queria falar um pouquinho dos óleos de forma individual, como a gente falou no início, dando ênfase aos 10 óleos, ou melhor, 12, 8 óleos que estão nos 2 kits no Brasil e no Família, e 2 óleos que estão de forma particular no kit Família, que é o orégano e o Zengest, e 2 que estão no Brasil, que é o Copaíba e o Tangerina. Então, gostaria de começar pelo limão siciliano, esse óleo maravilhoso. Eu vou usar adjetivos e vou ser repetitiva, né? Porque todos são maravilhosos, mas o limão siciliano, ele tem inúmeros usos. A gente vai citar aqui alguns. A gente pode e deve destacar de forma separada o que é físico, o que é emocional, porque todos eles têm os 2 aspectos. Se a gente for pensar pelo lado físico, ele é um potente agente de limpeza, né? Ele ajuda a desintoxicar o nosso corpo. A gente consumindo o óleo, fazendo uso dele diariamente, você está promovendo, ao mesmo tempo, tendo um efeito detox. Principalmente quando muda a estação, eu sinto que
pode estar vindo uma gripe aí, eu posso aplicar uma gota na sola dos pés e eu vou sentir que o meu corpo vai responder melhor contra esse vírus, né? Ter uma resposta melhor. Então, não só detox como preventivo de coisas que podem estar tentando entrar no nosso sistema. Ele tem um efeito muito positivo na ajuda à digestão, também na quebra de gorduras, uma ação diurética leve também muito boa, também na função respiratória, quando usado em difusor. E quando a gente vai para aspectos aí que já começam a entrar no nível mais emocional, ele, como todos os cítricos, tem um papel muito positivo na elevação do nosso humor, de maneira geral. Ele tem uma capacidade de fortalecer o nosso sistema nervoso. Ele atua como um poderoso agente em estados de fadiga física e mental, reduzindo ajudando a gente a reagir à fadiga, né, a ter uma melhora no quadro de fadiga, porque ele nos tonifica. E também, como ele limpa o nosso sistema, ele limpa também o ambiente. Ele pode ser usado no difusor, vai limpar o ar, e até como superfícies. Se você coloca ele num balde, mistura e passa num pano, você tem um efeito aí detergente no chão ou nas superfícies. Quero chamar a atenção de vocês para uma observação que a doTERRA recomenda que a gente faça. Esse produto, ou mesmo nós, como consultores de bem-estar, não temos como objetivo diagnosticar, tratar ou curar ou prevenir qualquer doença. O que os olhos têm aí, como a gente viu lá na frente naquela frase daquele francês, é a capacidade, sobretudo, de estimular o nosso corpo a fazer o que ele veio concebido aí como projeto para fazer, que é essa autodefesa. Bom, lavanda. Lavanda é essa planta maravilhosa, né? Esse óleo essencial maravilhoso também, que tem uma capacidade, se a gente fosse usar uma palavra para esse óleo, é a palavra calmante ou relaxante. Então, o aspecto físico, ele tem a capacidade de acalmar realmente irritações cutâneas, pode ser uma queimadura de sol, uma assadura, até um corte ou hematoma. Ele tem essa capacidade muito positiva de restauração da pele, nesses casos. E também no aspecto emocional, ele também vai atuar em casos de alívio de tensão, de ansiedade. Por isso, ele tem essa capacidade de, no uso contínuo, até reduzir casos, né, reduzir a pressão arterial em quadros em que a pessoa está com pressão alta. Claro que isso não substitui o acompanhamento médico, mas a gente tem esse registro. Ele tem uma ação, digamos aí, sedativa, anti-estresse, e também anti-espasmódica. Por isso ele pode ser usado aí no alívio de cólicas e cólicas em geral, né? Dores. A hortelã-pimenta, todo mundo aqui, eu acredito, já tem experimentado. Ela tem uma capacidade de atuar abrindo todo nosso sistema respiratório quando a gente faz o uso aromático. É difícil não fazer, né? Porque quando a gente abre um frasco ou coloca uma gota em algum lugar, logo a hortelã-pimenta toma o ambiente e nos atinge. Então a gente sempre sente fortemente ele pela via aromática. Então ele atua muito sobre essa questão da via respiratória, e quando a gente sente ele, parece que faz uma abertura mesmo, aumenta a nossa percepção, deixa a gente mais desperto. É muito positivo depois do almoço, quando a gente tem que trabalhar e dá aquele sonolência, ou quando a gente tem que participar de um treinamento, porque ele dá uma despertada, vai focar, vai ajudar a gente a ficar alerta. E é engraçado que ele
ao mesmo tempo faz a gente ficar alerta, mas dá uma modulada aí no excesso de pensamentos, né? Porque ele ajuda a focar. Então, é curioso porque ele deixa alerta, mas ao mesmo tempo deixa desperta, deixa, digamos, mais relaxado porque ele acalma o fluxo de pensamento, né? Então, ele alivia a tensão sem dar sono. É uma coisa curiosa para a gente, porque às vezes a gente pensa que uma coisa não funciona sem a outra, mas existe essa possibilidade sim. E pela força dele, ele acaba sendo um repelente de insetos natural. Ele, inclusive, tem uma característica muito curiosa nele, que é quando a pessoa está num estado de tensão muito grande, ele às vezes é aquele óleo que tira a pessoa daquele estado em caráter de emergência, para a pessoa dar uma relaxada daquele problema que ela está, para em seguida poder voltar e continuar lidando com o problema. A melaleuca é, para alguns aromaterapeutas, ou para parte da aromaterapia, conhecida como antibiótico da aromaterapia. É um potente antifúngico, então ele pode ser usado aí largamente para micoses e dermatites, muito nas unhas, couro cabeludo, também na pele. Ele também, por esse aspecto, também acaba sendo utilizado também com muito resultado em limpeza da pele e rejuvenescimento. Atua também sobre o sistema imunológico de forma positiva. E como tem essa coisa antifúngica, se eu estou usando a melaleuca num difusor, por exemplo, eu estou me protegendo aí de coisas que podem vir pelo ar, como ameaças sazonais, né? Vírus, essas coisas. Agora, tem um aspecto aqui também que, como acontece no físico, ele também tem uma atuação em nível energético. A gente não dá muita ênfase a isso, mas se eu estou num ambiente em que as pessoas ficam drenando muito a minha energia, a melaleuca também vai me ajudar, me blindar energeticamente dessa solicitação do ambiente. O Líbano é o rei dos olhos. Ele simbolicamente representa a força do pai. O que a gente quer dizer com isso? Simbolicamente, o pai é o que dá estrutura, é o que nos ajuda a ir para o mundo, é o que ajuda a gente a encarar o mundo, pisar o chão e ir em frente. Eu falo pisar o chão, pessoal, porque para a bioenergética, o contato com o chão significa, fisicamente mesmo, a força dos pés e das pernas em contato com o chão, representam a nossa capacidade de estar em contato com a realidade, com o momento presente. E o Olíbano nos ajuda nesse sentido. O Líbano nos ajuda a olhar para a verdade, a ver as coisas como são, a estar em contato com a realidade. Então, ele é um óleo muito potente. Ele é um óleo muito importante. E assim sempre foi. Não é à toa que os reis magos levaram para o menino Jesus o olíbano e a mirra. E levaram essas duas oferendas como status de joia, de presente de rei. O olíbano, simbolicamente também representando aí o pai, como eu já disse, e a mirra, a mãe. Então era um presente de algo que era valioso, um presente de reis, mas também tinha uma representação simbólica, lembrando daquela polaridade de qual a gente é formado, né? Todos nós temos dentro de nós uma parte de pai e uma parte de mãe. Dar a uma criança esses dois olhos é reforçar nela aquilo que está na sua origem, que é a sua metade de pai e metade de mãe. Esse óleo é maravilhoso porque ele tem uma capacidade de atuar na nossa regeneração celular. Ele atua, então, em imperfeições da pele. Vai ser ótimo na composição do nosso creme de rejuvenescimento facial. Ele promove o bom funcionamento do sistema imunológico, tem aí ação sobre os nervos,
atuando como um bom relaxante, e também sobre o sistema digestivo. Ele é antisséptico, anti-inflamatório, é um cicatrizante e um sedativo ótimo. Ele também atua sobre o nosso sistema respiratório, lembrando que emoções e sistema respiratório estão muito ligados. Se vocês pensarem numa pessoa com pânico ou numa pessoa com ansiedade, são pessoas que estão com uma respiração curta, né? Quando eu estou com medo, a minha respiração vai encurtada. Então é por isso que as emoções estão tão ligadas ao sistema respiratório. É por isso que a meditação trabalha tanto a respiração. Não dá muito para separar uma coisa da outra, as emoções da nossa respiração. Bom, esse é o olíbano. O próximo óleo é o orégano, a gente já falou um pouco dele, já deu destaque aí a possibilidade de utilizá-lo dentro de uma cápsula, quando eu quero também uma ação aí de um antibiótico. Ele é muito utilizado na forma de ingestão, junto com a melaleuca em fórmulas para tratar, por exemplo, fungos nas unhas, e também na ingestão, por exemplo, em infecções urinárias. Ele faz uma limpeza poderosa. Eu até quero comentar com vocês aqui uma figura, uma imagem engraçada que a Lenira expôs para a gente num curso que a gente fez, que é: enquanto muitos óleos têm a capacidade de entrar nas nossas células e convidando os patógenos, aí os vírus que estão lá hospedados, esperando a hora de se manifestar e nos pegar, numa virose ou coisa assim, enquanto os outros óleos vão lá e falam assim, vamos embora, ai, vai aí, vai embora, e vai empurrando devagarinho, o orégano chega e simplesmente dá um golpe e manda o cara embora numa pancada só, de tão potente que ele é. É por isso que ele também é considerado antibiótico da aromaterapia. E ele é um poderosíssimo antioxidante e também atua aí sobre a nossa digestão. A copaíba, pessoal, a copaíba, ela é originária aqui do Brasil. Ela tem um preço mais acessível do que o olíbano e tem algumas funções bastante, digamos, semelhantes à do olíbano. Também é anti-inflamatório, tem uma ação muito forte antitumoral, anticancerígena, poderosíssima. Como anti-inflamatório, por consequência, ele vai ser analgésico, né? Não existe uma coisa sem a outra. E vai atuar também no sistema imunológico, sistema respiratório, sistema nervoso. E como a gente está falando de atuação sobre o sistema celular, ele é um poderoso antioxidante. Atua também sobre a pele, é um outro óleo que dá para a gente colocar no nosso creminho do rosto. E aqui outro dia alguém até fez uma pergunta lá num dos grupos, né? Ele é um excelente óleo para a gente trabalhar a questão dos melasmas. Dá para fazer uma formulinha aí específica aí para tirar aquelas manchinhas do rosto que surgem por conta do sol depois dos 40 anos, tá? Bom, falando de um outro óleo, a tangerina. A tangerina é um óleo pertencente aos cítricos, como tal, ela tem uma propriedade poderosíssima de elevação do humor, também purificante, como os cítricos, trabalha também o sistema imunológico. Na questão da elevação do humor, vale destacar aqui que ela eleva o humor de maneira mais acentuada ainda, eliminando tristeza, reduzindo depressão, baixando o estresse. É muito positivo em momentos de luto, em momentos de mudança que envolvem perdas, porque ela ajuda a gente a aceitar as mudanças com mais facilidade. E
muito positivo também em casos de má digestão, flatulência, e um ótimo antioxidante. Quero falar da nossa primeira sinergia, que está lá dentro dos nossos kits, é o OnGuard. Fantástico, maravilhoso. Foi feito um teste nos Estados Unidos com o OnGuard, que detectou que, na comparação com o bactericida ali usado pelo hospital, numa superfície, teste científico, mesmas condições, mesmas quantidades, a superfície limpa com OnGuard, na comparação com uma superfície limpa com o bactericida do hospital, o que aconteceu? A superfície do limpa com o bactericida do hospital, as bactérias voltaram a se reproduzir em 24 horas. Com OnGuard, a superfície só teve bactérias se reproduzindo 7 dias depois. Tamanha a potência desse óleo. Não é à toa que existe uma linha de produtos nos Estados Unidos, produtos de limpeza da casa da gente, feita com esse óleo. E aqui no Brasil a gente já tem o creme dental maravilhoso, que vai, imagina o que é poder ir dormir depois de escovar os dentes com um creme dental como esse, prevenindo placa, prevenindo cáries e contribuindo para um sistema nosso mais saudável. Então ele é potente contra as agressões ambientais, ele também trabalha o humor porque tem laranja, é um cítrico, e a circulação também. Ele tem canela e cravo, e o cravo em particular é um óleo que trabalha limites para os patógenos e limites para quem a gente precisa falar não. Então, o uso do OnGuard vai nos ajudar também a pôr limites para quem a gente precisa pôr no dia a dia. Essa é a nossa sinergia respiratória, também maravilhosa. Ela vai ajudar a abrir, sobretudo com crianças, mas com adultos também, no difusor ou no roll-on, no peito. Vai ajudar a abrir as vias respiratórias, vai ajudar em situações de congestão nasal, a abrir e a ter uma noite de sono mais tranquila. Vai ajudar nos casos crônicos aí, sinusites, rinites, crônicos e agudos, né? Alergias. Então ela é realmente muito eficaz. Já falei bastante do Zengest, porque eu sou fã dele, ele me ajuda muito. Você tem problema de intestino preso, ele vai regularizar. Se é solto, ele vai regularizar. Gases, inchaço, digestão lenta. Ele é realmente um aliado que a gente tem que ter na nossa farmacinha do dia a dia. Deep Blue, pessoal, é o óleo dos atletas de alta performance, dos atletas de performance de gente como a gente e dos atletas de fim de semana. Quem se machuca porque se exercita demais, quem se machuca porque se exercita apenas de vez em quando, quem tem dores nas articulações, quem tem artrite, cãibras, até mesmo para dor de cabeça, porque ele tem componentes que têm essa capacidade de abrir vias respiratórias. Aqui a gente tem o exemplo exatamente do vidro que está nos kits, tanto no Família quanto no Brasil, mas a gente já vai ver a imagem daqui a pouco. É importante lembrar que ele também existe na embalagem Deep Blue Rub, que é o creme, que dá uma alta, rende muito, uma pequena quantidade, você tem uma superfície bem ampla sendo coberta por ele, né? Tá ele aqui, ó. Eu citei o creme dental OnGuard, eu citei o Deep Blue Rub e a linha de shampoo e condicionador livre de toda essa linha, né? Livre de qualquer aditivo químico. Então a gente tem já no Brasil a possibilidade de ir incluindo no nosso dia a dia produtos à base de óleos essenciais, livre de outros elementos químicos que são tão nocivos para a nossa saúde
naquilo que a gente está usando aí no dia a dia. Quero falar agora de um aspecto importantíssimo, a questão da segurança. Alguns pontos para a gente lembrar sempre. Óleos essenciais não devem ser colocados dentro dos ouvidos ou do nariz. E, obviamente, também não dentro dos olhos. Aconteceu de cair, pessoal, lavar imediatamente com leite, que é uma substância que tem gordura e vai remover o óleo adequadamente. A água vai piorar a sensação de ardência, porque a água vai só espalhar, tá? Sempre nos olhos, leite e eventualmente qualquer sensibilidade na pele, usa ali um óleo carreador para remover. Bom, estou antecipando aqui. Óleos carreadores ou cremes vão garantir maior segurança e maior tempo para que a pele possa absorver tudo que você colocou ali sobre ela. Convém utilizar muito. Vai ser muito positivo, muito econômico, positivo, eficaz. Outra coisa, pessoal, para quem está chegando, não tem ainda, se informe, peça informações, procure ter o livro, pelo menos um livro, pelo menos um aplicativo, ou o que está na forma de aplicativo, na forma de livro. É importante que vocês possam ter onde ler coisas, procurar, porque é uma prática que a doTERRA estimula. A doTERRA não espera que a gente decore, a doTERRA não quer que a gente fique dependente de ninguém, a doTERRA quer que a gente, por uma única razão, porque ela acredita no empoderamento, a gente em casa, quando está com dor de cabeça, não abre lá o armário e pega o comprimido e toma? Então, ela quer que a gente passe da mesma forma, apenas fazendo uso de fontes de consulta, passar a sermos donos aí da nossa farmacinha natural e capazes de gerir o nosso bem-estar desta forma. E a gente faz isso procurando informação nos livros e nos aplicativos, ou nos grupos, mas também fazendo uso dos livros, para que a gente tenha independência e daqui a pouco possa ajudar outras pessoas que estão chegando. Falei várias vezes ao longo dessa noite aí dos óleos quentes. Aqui vocês têm quais são os óleos quentes. O orégano, a cássia, a canela, o cravo, o cominho e o tomilho. Eles são maravilhosos e tão concentrados que causam sensibilidade na pele. Eu, outro dia, coloquei um óleo na mão, quando eu cheguei assim, desavisadamente, né, fiz isso, perto do rosto, só de me aproximar, o meu rosto já ficou vermelho. Claro, passou logo, mas mesmo que a gente não perceba, só de aproximar, como o óleo é volátil, ele entra em contato com a pele e ele promove uma vermelhidão. Então, sempre procurar usar aqui diluição em óleo carreador ou em azeite, tá? O azeite é um óleo carreador, né? Que a gente não vai, por exemplo, a gente vai usar o azeite para ingestão. Você não vai colocar, por exemplo, canela no azeite para passar na pele. Então, aí depende um pouco das afinidades. Importante. Todo mundo sabe, porque aprendeu muito cedo, que não vai lá fazer uma limonada ou uma caipirinha e vai para a praia. Vai, né? Porque vai o óleo da casca, que é o mesmo óleo que está no frasco, cai na pele e faz uma queimadura que fica um tempão para sair a marca. Mesma coisa aqui. A gente não vai usar óleos cítricos e depois vai ficar exposto ao sol. Aliás, eu não vou aplicar nenhum óleo e vou em seguida ficar sob o sol, porque não é prudente. E aqui eu quero fazer um resumão para vocês de 3 aspectos importantes dos olhos. A gente vai passar algumas coisas, a gente falou, outras não, mas eu quero fazer essa retomada aqui de fechamento hoje. Sobre a eficácia dos olhos. Use os guias de referência, os livros, os aplicativos, para encontrar soluções
e para tirar as dúvidas na medida em que elas surgirem, na medida em que as questões aparecerem. Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Cada um é um, cada óleo é um e cada pessoa é uma. Quando a gente não estiver obtendo o resultado esperado com um determinado óleo, com uma determinada pessoa, a gente suspende aquilo e vai tentar outra coisa. Vai buscar ajuda, mas suspende, não força. Toda vez que eu estou usando um óleo topicamente, a massagem, a fricção vai aumentar a absorção. A massagem é bem-vinda e vai promover uma maior absorção. O uso sobre a sola dos pés será de absorção rápida, sobre a espinha dorsal e o umbigo também. Mas no dia a dia, para a gente, os pés são excelentes. Segurança. Evite cuidado total aí. Às vezes usou um óleo sem querer, coçou o olho. Vamos tentar evitar. Atenção aí. Pode acontecer, mas a gente vai evitar. E claro que nunca no nariz e nos ouvidos. Diluição com óleo de coco é super bem-vinda. Vai ajudar a evitar potencial sensibilidade. Vai ajudar uma absorção melhor. E a gente sempre pede que vamos dar uma lida aí em rótulos, em manuais dos produtos, vamos lançar a mão da linha Touch, que já é uma linha que vem numa diluição perfeita, já estudada e pronta para utilização por pessoas de qualquer idade. Evitar a exposição ao sol dos cítricos. Já falamos aí da leitura dos rótulos. Sobre as melhores práticas, aí também eu tenho certeza que todos vocês vão concordar, é uma coisa que já deve passar na cabeça de vocês. Vamos cuidar bem dos nossos olhos, né? Compramos, vamos guardar fora da exposição direta de luz solar ou da incidência de luz, vamos deixar aí num ambiente fresco, à sombra, num armário com ventilação, mas bem acondicionado. Toda vez que eu for utilizar um óleo, eu devo optar por embalagem de vidro. Ou é um copo, ou é uma garrafa. Plásticos, na sua maioria, são derivados de petróleo e não se dão bem com óleos essenciais. Eles se dissolvem e mesmo que eles não se dissolvam, pelo menos para a nossa percepção, eles podem estar deixando pequenas partículas daquela substância derivada de petróleo no líquido que você está tomando com óleo. Então, não convém misturar com plástico. Os óleos essenciais são muito potentes, então, pessoal, sempre lembrando, menos é mais. E, deixa eu ver que oração. Puxa vida, já são aqui... São 22h03, nós estamos completando 2 horas da nossa apresentação. Isso é o que eu tinha para vocês por hoje. Quem precisar sair, pode sair. Quem quiser abrir o microfone e eventualmente tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Eu vou só parar de compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Fran, para a gravação. Tá.